E aí pessoal, vem comigo que hoje eu vou te dar 3 dicas para você melhorar sua glicose, manter ela nos níveis bem próximos do normal e ainda evitar futuras complicações do diabetes. Primeira dica, alimentação. É um assunto bastante polêmico, né? Ainda mais hoje em dia que a gente tem acesso a tantas informações e a gente tem que saber até filtrar o que é certo, o que não faz muito sentido. Então eu não vou entrar muito em detalhe nesse assunto e eu gostaria de falar um pouco dos integrais. Dê mais preferência aos integrais na sua alimentação. Vamos dar um exemplo de um café ou um lanche. Entre um pão integral e um pão que não é integral. Imagina que vai comer um pão integral com 20 gramas de carboidratos e um pão não integral também com os mesmos 20 gramas de carboidratos. Qual que é a principal diferença aí? Ao ingerir o pão integral, sua glicose vai subir de forma mais constante, mais gradativa. E aí, com o efeito da insulina, vai trazer ela para os valores mais normais. Enquanto que o pão não integral, ele tende a um pico, sua glicose tende a fazer uma curva mais acentuada e chegar num valor um pouco mais alto, meio que ela tende a subir mais rápido. Isso não é interessante, vai ter uma variação maior da sua glicose no seu organismo. Um outro ponto também, queria chamar a atenção para as frutas, verduras e saladas. Saladas, comer à vontade, verdura também, e frutas, que não é tão polêmico quanto algumas outras alimentações. Ainda mais hoje em dia que as indústrias alimentícias estão cada vez mais abusando e visando só o lucro. E no final das contas quem paga com isso somos nós. E eles estão cada vez colocando mais coisas diferentes na nossa alimentação. Então a farinha já não é mais a mesma, o ovo já não é mais o mesmo, o leite já não é mais o mesmo. Então a gente fica meio até sem referência em o que comer, na verdade. Então, em relação à fruta, pelo menos a gente não ouve falar tanto nessas polêmicas. E geralmente os médicos recomendam 3 por dia, pelo menos. Eu tenho costume de comer 4, 5, dependendo do dia, da correria. Mas enfim, acrescente mais também frutas, verduras, salada na sua alimentação. Segunda dica, tratamento. Aqui vai ser um tema mais voltado para quem tem diabetes tipo 1 e faz uso de insulina várias vezes ao dia, em torno de 6, 7 vezes ao dia. Existem vários tipos, de tratamento, dos mais caros, mas eu vou falar de um que eu faço e que eu acho que é acessível à maioria das pessoas. Ele se chama contagem de carboidratos. Como funciona? Quando a pessoa vai fazer uma refeição, através dos rótulos, tabelas, ela vai contar todos os gramas de carboidratos que tem naquela refeição e vai ajustar a dose de insulina de ação rápida para aquela quantidade de carboidrato que a pessoa está ingerindo. Por exemplo, no meu caso eu aplico 1 unidade de insulina para cada 10 gramas de carboidrato que eu ingeri. Então se eu for fazer um lanche que eu ingeri 30 gramas de carboidrato, por exemplo, eu vou aplicar 3 unidades de insulina. Esse tipo de tratamento você tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que você aplica insulina várias vezes no dia, em torno de 6, 7 vezes por dia. E o lado bom é que, como você está sempre corrigindo toda a refeição, toda a alimentação, você está verificando sua glicose e calculando sua dose exata para aquela alimentação, ao longo do dia você vai ter uma média de glicose muito mais constante, muito mais próxima do valor ideal. E com isso, ao longo do mês e ao longo do ano, você também vai ter uma média de glicose muito mais próxima dos valores normais. Ela não vai oscilar muito, porque a cada alimentação que você medir, você pode corrigir. Se ela está um pouco alta, você vai aplicar um pouco mais de insulina para ela voltar para os valores normais. Se ela estiver um pouco baixa, você vai aplicar um pouco menos de insulina para quando você alimentar, ela ficar no valor também mais próximo do normal. Terceira e última dica, exercício físico. Todos os médicos recomendam a prática de exercício físico. Se você for num cardiologista, num endocrinologista, num oftalmologista, ele vai te recomendar. Perigoso se você for até num dentista, ele te recomendar fazer exercício físico. Então, gente, façam algo que vocês realmente gostam. Não façam exercício por modinha. E ter o prazer de sair para praticar um exercício físico e não por obrigação. Meu hobby é o ciclismo. Eu tenho todo o prazer de sair no final de semana, pedalar 100, 150, pedalar à noite, pedalar de dia, no frio, na chuva. Isso aí é a melhor coisa que tem, porque eu gosto. O exercício físico vai melhorar a sua glicose, melhorar seu colesterol, sua pressão, sua circulação. É uma infinidade de benefícios.
Então vale muito a pena. Eu acho que esse aí é o primordial. Se você se alimentar bem, cuidar da sua saúde, fazer exercício físico, você vai virar quase um super-herói, você vai virar quase um vingador. Então, gente, essas são as 3 dicas aí que me trouxeram um resultado muito positivo que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Se inscrevam aí no canal, acione a campainha para receber os novos vídeos aí. Eu estarei relacionando diabetes e ciclismo nos meus mais de 10 anos de experiência aí. É isso aí, valeu, muito obrigado.